Olá pessoal, meu nome é Luiz Ehlers e eu decidi fazer uma nerdice que é mais forte do que eu, que é falar sobre uma série, uma história que eu gosto muito, que é Game of Thrones, né? O nome da série, As Crônicas do Gelo e Fogo, do Martin, né? George R. R. Martin. Eu conheço muito bem a história dos livros, né? E também conheço muito bem a adaptação. Eu sou um fã incondicional da série em si, embora existam modificações. Eu gosto muito do trabalho que eles fizeram para adaptar uma história tão complexa como essa. E eu vou fazer aqui uma série de vídeos falando das minhas previsões para a quinta temporada para diferentes núcleos. Eu vou começar com o Tyrion e a Daenerys Targaryen, que supostamente a gente já viu algumas imagens, vão ser núcleos que vão se juntar nessa quinta temporada. Lembrando que quem não quer saber spoiler ou quem não conhece a história é melhor não assistir, né? Eu vou partir do pressuposto de que as pessoas leram os livros e já assistiram todos os episódios já disponíveis da série. Essas previsões elas são baseadas então no meu conhecimento da história, no meu conhecimento dos criadores da série, da necessidade deles de adaptar. Tem algumas fotos que já saíram e algumas faltas de presenças de alguns atores que ainda não confirmaram participação. Então vamos começar com esse núcleo Tyrion e Daenerys, né? Como a gente observou, né? O Tyrion ele assassinou Tywin, né? Como acontece no livro, e ele acabou entrando num navio, segundo a série, né? Para um destino desconhecido, em companhia do Varys. Na verdade, a gente já viu que o Varys foi junto com eles. Eu acho que isso não foi por acaso, né? E o que vai acontecer, né? Para quem lê o livro, sabe que eles estão indo até Pentos, né? No Ilírio Montpatis, que é lá aquele cara que cuidou da Daenerys e do Viserys lá na primeira temporada. Acho que ele aparece em um ou dois capítulos da primeira temporada. E depois ele é o mesmo cara que a Arya, né, quando ela está perseguindo os gatos na primeira temporada e ela fica presa no, nas masmorras ali da Fortaleza Vermelha, ela acaba vendo o Varys conversando com um estrangeiro, que é o Ilírio, que acabou indo para Porto Real e conversar com o Varys, o que mostra que eles têm essa ligação, né, e possivelmente tem aí uma trama para apoiar, que se acredita, né, que existe um certo apoio deles por parte dos Targaryen. Eu acredito que não foi visto, tá, nenhuma atriz anã durante as gravações. Isso indica que não vai existir na quinta temporada a Merreca, que seria essa anã que tenta matar o Tyrion porque a Cersei mandou matar os irmãos dela, anões, né? Então eu acredito que não vai ter a Merreca, tá? Senão já teria sido anunciado, nós já conheceríamos uma atriz anã que iria interpretar. Lembrando sempre que esses cortes que a série faz, a gente tem que sempre imaginar que possivelmente, como eles sabem o destino de cada personagem, eles não cortariam um personagem que tem muita importância no livro. A gente sabe que o Martin cria muita gente. Então, eu não acredito que ela tenha tanta importância assim. Eu não acredito também que o Illyrio vai aparecer na quinta temporada, porque o ator não foi visto, né? Possivelmente teria alguma foto dele gravando em algum lugar, e não foi o que aconteceu. Eu acredito que haverá uma conversa entre o Varys e o Tyrion. Essa conversa pode acontecer no navio e pode acontecer dentro de uma taverna. Eu acho que isso vai acontecer numa taverna, vai aparecer provavelmente no primeiro episódio ou no segundo episódio, uma cena deles chegando a algum lugar, né? O navio provavelmente vai ir até Volantes, né? Os criadores anunciaram que nós veríamos Volantes nessa temporada. Volantes, para quem não lembra, é a Terra, que é a personagem da Thalissa, né? Que é uma personagem diferente do livro, ela veio de Volantes. Eu acredito que o navio que o Tyrion e o Varys pegaram, né? Ele estaria indo para Volantes, vai parar, não estaria indo para Volantes não, ele estaria indo para Pentos, mas vai parar em Volantes. Eles vão ir numa taverna, já tem algumas
atrizes que foram escaladas para fazer de taverna, então eles provavelmente vão conversar um pouco nessa taverna ou no próprio navio, aonde o Varys deve falar sobre o Illyrio, né, sobre esse suposto apoio deles aos Targaryen. Ele vai falar sobre a Daenerys, o que vai despertar o interesse do Tyrion por ir até a Daenerys. E eu acho que nessa mesma taverna, em Volantes, o Jorah Mormont vai estar presente, né? E, e por alguma distração do Varys, enfim, ele vai beber ou vai ao banheiro, não sei, o Tyrion vai acabar sequestrado pelo Mormont, como é no livro, né? Sem a presença de... E ele vai acabar sendo sequestrado por ele, vai ter algum diálogo, eles vão acabar passando por alguma taverna ou alguma suposta aventura ali, algum desentendimento, e os dois acabariam presos pelo Baleia Amarela, né, que também já foi escalado, embora ele não seja gordo e com cheiro de xixi, né, que é por isso que ele é chamado de Baleia Amarela. Ele é conhecido por ter escravos aberrações. Eu acho que ele vai prender os dois. E a HBO vai se aproveitar aí para fazer uma série de bizarrices. Provavelmente vão aparecer muitas pessoas com deformidades. Eles sempre vão colocar essas pessoas fazendo sexo, enfim. Acredito que tem muito espaço. Eles gostam muito de chocar o público, né? Vai aparecer muito esse lado bizarro. Embora eu esteja ciente de que o personagem Baleia Amarela, ele não vai ser Baleia Amarela, porque ele não é gordo e mijado, né? Ele vai ser um cara supostamente normal. E eu acredito que o desfecho vai ser o mesmo, né? Ele vai acabar morrendo pelo início da doença, né? Da égua ensanguentada, acho que é esse o nome. Ele vai acabar morrendo, o Mormon e o Tyrion escapam, né? E acabam indo para a arena. Eu tinha uma previsão de que a arena já está ali. A gente já viu que eles já gravaram cenas da arena, já tem uma cena de fogo, o que comprova uma teoria que eu já acreditava há algum tempo, de que a quinta temporada vai terminar com a Daenerys voando em cima do Drogon, né? Acho que essa possivelmente vai ser a cena final, uma vez que eu acho que a arena vai acontecer no 10º e no 9º episódio, ou será o grande acontecimento do 9º episódio. Será esse evento da arena, que é o casamento, digamos assim. Eles vão usar isso muito como o casamento da Daenerys. Eu não sei ainda exatamente, porque pelas imagens que a gente percebe, o Tyrion já está sentado ao lado da Daenerys, da Missandei, do noivo dela, que é o Izad Solorak, né, que é um nome difícil de falar. O Dario Naharis está atrás. Uma pergunta que vem me questionando muito sobre essas fotos que apareceram é a ausência do Barristan Selmy. Eu não sei exatamente onde ele está, porque ele é a mão da rainha, né? E ele protege a rainha. Eu não sei por que exatamente ele não está ali. Não sei se teve alguma modificação ou algo assim. O que acontece é que o Tyrion já estaria junto com ela e supostamente tem algumas cenas do Mormon na arena, né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer que vai separar os dois e fazer com que o Tyrion fique ao lado dela e o Mormon na arena. Eu não sei se essas cenas exatamente estão acontecendo ao mesmo tempo. Poderia o próprio Tyrion e ele estarem na arena, o que eu acho que é mais provável, e eles acabam salvos por ela. A série precisa trabalhar muito bem isso, né? Porque ela ficou muito irritada com o Mormon, né, na série, para ela perdoar ele, seguindo a lógica da série, tá? Esquecendo um pouco da questão do livro. Não sei exatamente que motivação ele teria. Então, eu acredito que vai acontecer isso. Provavelmente a Daenerys vai impedir a morte, talvez, do Mormon. Ela vai salvar ele e é o momento que o Drogon chega e tem uma cena de alguns soldados ali, né, pegando fogo, que ele deve queimar algumas pessoas.
o marido dela deve mandar matar ele, ela protege e deve sair voando, encerrando a temporada dessa forma. Com respeito à trama da Daenerys em si, eu acredito que vai ser um pouco mais lenta. A gente já viu que tem as bestas de bronze, né, que são os apoiadores dela. Eu acredito que a questão dos filhos da Arpia vão ser desenvolvidos, né, deixando claro que nos livros está subentendido isso, né, ou claro para algumas pessoas que o Isaac Solorak, lá, esse é o marido dela, que para quem não lembra aparece na quarta temporada. Ele tem duas cenas, quando ela chega em Meereen, ele está ao lado do que eu imagino ser o pai dele, e ele também vai pedir pelo corpo do pai. Né? O que vão acontecer são esses, eu acredito que a trama vai ser muito fiel nesse ponto. Vão começar a acontecer ataques aos Imaculados, né, desses supostos filhos da Arpia, né, que estariam sendo comandados secretamente por ele, né, pelo Lorak aí, e, e vão começar a ter essas mortes, a Dany vai se sensibilizar, né, e vai acabar chegando numa solução para acalmar os ânimos de todo mundo, né, vão se formar aí as bestas de bronze, né, que também apareceram algumas fotos, que seriam os que apoiam ela, né, e começa essa guerra interna em Meereen, e o que vai acontecer, provavelmente, é que a Dany vai se sensibilizar e vai acabar aceitando o casamento, né, que culminaria na cena da arena, ligando a história com o Tyrion, basicamente. Vai ser desenvolvido alguma coisa aí, provavelmente, da Missandei e do Verme Cinzento, que muita gente critica, mas eu acho legal, tá? Acho bacana, acho bonitinho o romance dos dois, porque é um romance não impossível, mas que é uma superação, né? E aquilo que eu digo, escalou ator, tem que trabalhar esses personagens. Eu acho que a gente precisa entender que a questão. O Martin cria, e muitas vezes não utiliza esses personagens. O que a série está fazendo é escalou, utiliza. Né? E eu acho que eles utilizam de uma forma inteligente, talvez não muito agrado dos fãs. Eu pulei rapidinho, né? Não, eu acho, não vai ter. Eu acredito que não foi escalado o jovem Griffin, né? Que o Tyrion deveria encontrar, que supostamente é um Targaryen, né? Escondido, ninguém sabe ao certo se ele é uma farsa ou não, né? Eu acho que esse personagem, se ele tiver importância nos livros, como eu acho que tem, ele vai aparecer na sexta temporada sob um outro contexto. Não haverá aquele encontro dele com o Tyrion. Ah, mas não é assim no livro. Paciência, adaptações têm que ocorrer. Tá? Acho que isso é importante, todo mundo está ciente disso. Não acredito que ele vai estar agora, mas eu também não acredito que ele foi excluído da série. Tá? Eu acho que ele deve aparecer na sexta temporada, que, como vocês sabem, também já está confirmada. Então, eu acredito que em matéria de Tyrion e Daenerys é isso que a gente vai ver. Eu vou fazer mais vídeos sobre outros núcleos. Vocês podem comentar, podem discordar, eu posso ter me atrapalhado aqui em algum ponto, né? Eu gravei esse áudio continuamente, né? Sem nenhum corte. Desculpa se eu cometi alguma gafe, algum ponto da história que eu errei. E eu aguardo os comentários de vocês. Quem quiser comentar, achar que o que eu falei é bobagem, não concorda, ou acha que vai ser diferente, a ideia é essa. Até a próxima.